Alguém tem alguma pergunta aí? Ó, uma observação aqui, importante, é o seguinte. Aqui a terceira lei, aqui eu usei a terceira lei, mas nem sempre a terceira lei, ela é, o vetor, ela é sempre, um é mesmo o outro, mas às vezes a força não está na mesma reta que une, que é o caso de força magnética. Força magnética, a força elétrica e força gravitacional é na reta que une as partículas, né? E aí não gera torque. Mas força magnética gera torque, né? Isso aí tem que, se for a força magnética, quem está as partículas, né? Porque o caso de forças externas, ela cairia no campo magnético externo, que ela cairia aqui, né? Aquela força que é V vetorial B, né? Ela cairia aqui. É a força externa, o campo externo magnético. Estou dizendo que se for força magnética, que é o movimento entre as partículas, as forças magnéticas entre duas partículas em movimento, ela não é na mesma linha reta, apesar dela satisfazer a terceira lei, né? É. Bom, então é o seguinte, essa equação aqui nos diz o seguinte, que o torque, né? Isso aqui é o torque em relação à origem do sistema, certo? Ela é igual à variação do momento angular, e o momento angular é tomado em relação à origem do sistema de coordenadas inerciais, né? Que eu usei exatamente a segunda lei inercial a partir daqui, né? É? Ok? Bom, agora a gente pode calcular também, só. Então a gente tem duas equações, na verdade. Tem um sistema de partícula. Você calcula a variação do momento angular, ou você calcula, por exemplo, a variação do momento linear total do sistema é igual às forças resultantes atuando no sistema. Isso quer dizer que você consegue determinar quanto é que o centro de massa, né? Então a gente tem um resumo aqui para duas casas, é o seguinte, ó. Um resumo para o sistema de partículas. Você tem dp dt é igual à força externa que está atuando no sistema, né? Força total resultante. E dl e dt é igual ao torque externo atuando no sistema, certo? Com essas duas equações, isso aqui também eu posso dizer que isso aqui é igual a m dv cm dt, né? Então, conhecendo a força externa, eu sei como é que o centro de massa, né? Se eu conhecer a força no sistema, eu conheço como é que o centro de massa está caminhando. Então, dá para você ver. Se força externa for zero, então o centro de massa vai realizar um movimento retilíneo, né? E aqui é os torques, né? Os torques, né? Em relação a uma certa origem, né? Agora existe um ponto especial, que é exatamente o centro de massa, que a gente pode calcular o torque relativo ao centro de massa, né? Torque relativo ao centro de massa. Então, como é que seria o torque relativo ao centro de massa? Vamos calcular aqui. Então, você calcula as forças, né? Com relação ao ponto centro de massa. Então, você teria... Vamos calcular, então, como é que ficaria essa equação, né? Da variação do momento angular, quando eu calculo o momento angular em relação ao centro de massa. Então, o momento angular em relação ao centro de massa. É? Bom, eu sei que cada LI, né, que a gente calculou aí, foi RI e PI, né?
RI, PI. Né? Aqui, isso aqui é MI, RI, vetorial, VI. Isso aí é o torque relativo a uma origem O, né? RI, aqui a velocidade VI, né? Só que eu quero calcular em relação ao centro de massa. Então, vou calcular aqui o centro de massa R. Eu acho que esse R não, né? Eu não estou dizendo que esse R é constante nem nada, né? Certo? Então, vou definir aqui meu R, linha, como sendo RI menos R. E o meu VI, a velocidade linha, como sendo V de I menos a velocidade de centro de massa. Né? Seria a velocidade relativa. Então, quanto é que seria, né, o nosso LI linha, né, com relação ao centro de massa, vamos chamar LI linha. Seria MI, RI linha, vetorial, VI linha, né? Certo? E aí eu posso escrever assim, né? MI, RI, menos R, vetorial, vetorial, VI, menos VCM, né? Então, nosso LI, linha, seria igual a um termo que é MI, RI, vetorial, e aí, vetorial, VI, que é o próprio, né? Aí vai ter um termo que é MI, RI, vetorial, centro de massa, né? Mais, então tem esse termo, com esse termo aqui, RI, VI, o outro, depois tem menos R, R, vetorial, VI, mais MI, R, vetorial, VCN, né? Certo. Agora vamos somar, né? Ver o que acontece com essa soma aqui, momento angular total em relação ao centro de massa. Vai ter um termo que é somatório de MI, que é o próprio LI, né? Aí vai ter um termo que é somatório de MI, é M, né? M, R, VCM, né? Né? Porque somatório de MI, por definição, quando eu somar, é M vezes a massa total vezes o centro de massa, né? Aquele primeiro termo. Aí vai ter um termo, né? Vai ter um termo que é um termo. Então, isso aqui também, vezes centro de massa. Aí vai ter um termo somatório de MI, menos somatório de MI, R vetorial VI, né? Mas isso aí dá exatamente R vetorial
R vetorial centro de massa, né? Né? Beleza. Aí vai ter um termo, né? Vai ter um termo. Então, peguei esse termo aqui, que está somatório, né? Da própria LI. Depois tem um termo, que é que foi esse com esse positivo, esse com esse negativo. Depois tem o outro que é positivo. Aí sim, vai ter um termo que é mais somatório de MI, né? Dá o próprio M, R, V de centro de massa, né? Então, o somatório de L' vai ser o próprio. Ah, porque é somatório, né? Somatório de LI. Aí aqui cancela. Dois termos cancela, vai ficar só mais M, R, vetorial vezes centro de massa, né? Beleza? Ok, né? Certo. Bom, pronto, é isso aí, né? Aí, velhinha. Peraí. RI, vezes centro de massa. R, I, R. Certo, ok. Certo. Beleza. Bom, agora, essa VCM, né? O somatório dele. O VCM a gente sabe. Não, tudo bem. Agora. Ah, não. Peraí, ficou menos, né? Não, desculpa, aqui foi menos, né? Que cancelou esse com esse aqui, ficou menos. Ficou menos aqui. Beleza, né? Sim, agora vamos fazer assim, vamos calcular aqui. Quanto é que seria a variação do torque aqui, na verdade? Então aqui seria o L', né? Aqui seria o L', seria igual a L menos M, R, vetorial VCM, né? Agora se eu calcular a variação, isso aqui com o tempo, isso aqui DLDT. DLDT a gente já viu que é os torques, né? Da força externa, né? Torque das forças externas.
que é o torque das forças externas. E esse termo aqui, quando eu derivar isso aqui com relação ao tempo, dr dt vai dar V, né? dr dt dá V, então isso aqui dá menos mr vetorial dcm dt, né? Só que dcm dt é exatamente as forças externas que estão atuando no sistema, né? É o toque das forças externas que está atuando no sistema. M, né? M dcm dt está assim, né? Para a gente lembrar aqui. Então, isso aqui vai dar torque externo menos R uma força externa que está atuando no sistema. Tá? Então, se você tem os torques das forças externas, né? Os torques das forças externas sendo nulo, e além do mais, as forças externas sendo nula, né? Aí, então, o momento angular, né? Aí você teria que L' seria constante. Né? Que é um caso interessante, né? Também o momento com relação ao centro de massa, o momento angular em relação ao centro de massa, ele seria constante. Certo? Aí você teria momento linear total em relação ao sistema fixo, ele é constante, e o momento angular em relação ao centro de massa seria constante. Né? Porque aí você teria isso aqui, a força externa seria zero, né? Tá? E, logicamente, e o torque também sendo externo, sendo zero, né? Então, ou seja, não tendo forças externas, por exemplo, de maneira nenhuma. Então, o momento angular em relação ao centro de massa é constante. Então, em um exemplo, você tem uma barra, né? Uma barra aqui, aí você atua com o intervalo de tempo aí com certa velocidade em uma das barras, uma barra com duas bolinhas, né? Então, depois disso aí, o momento angular em relação ao centro de massa é constante e o momento linear do sistema é constante. O centro de massa fica com uma velocidade constante. É o exemplo de se eu pegar uma pequena barrazinha com uma barrazinha qualquer, né, e dou um impulso nessa barra, só tem aquelas forças externas atuando naquele instante, né? Então, depois não atuando mais força externa, então ele vai continuar com o momento angular em relação ao centro de massa constante, né? E em relação e o momento linear constante, ou seja, o centro de massa fica constante, né? Ok? Agora você pode também calcular também em vez de seria calcular, né, o momento angular considerando tem caso para você considerar. No caso aqui, por exemplo, você considerar somente esse termo aqui, né, e deixar o termo de velocidade, né? Seria a velocidade dele com relação ao sistema absoluto. Você pode fazer outras suposições também nessa equação. Acho que alguns problemas que ele coloca aí, né? Então, o que você tem que fazer agora no sistema de partículas são duas equações, né? Tanto a equação do momento linear como a equação do momento angular.
Certo? Alguém tem alguma pergunta? Zero question. Vamos ver o exemplo aqui. Vamos ver o exemplo aqui. A gente também pode reescrever também essa equação, além do mais, né? A gente pode escrever essa equação aqui como, né, total, como sendo o torque, por exemplo, se a gente reescrever assim, como torque externo, quem tinha definido, né? Lembra que o torque externo era torque externo era força externa, né, atuando na partícula I. Então vamos botar assim, FI. Aqui ficou como sendo somatório. E aí, vetorial FI externo, né? Então você pode escrever assim: torque externo e a força externa, escrevi como somatório e FI externo, né? O torque externo menos R vetorial F externo, também você pode escrever assim, né? Somatório e RI vetorial FI externo menos R somatório e FI externo, né? Aí você pode reescrever assim, ó. Somatório de RI menos R vetorial FI, né? Isso aqui é exatamente o torque, né? Vamos chamar torque linha, né? Torque linha da força externa, ou seja, o torque relativo ao centro de massa, né? É o torque relativo ao centro de massa. Isso aqui não é R', né? Isso aqui é R', né? Que a gente tinha chamado de R', que é a posição relativa ao centro de massa. Então isso aqui é da R'. Isso aqui seria exatamente o torque total relativo ao centro de massa. Então você pode também escrever assim, tá? Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Ele dá um exemplozinho aqui, que a gente pode discutir aqui, né? Que é a colisão de um disco com a mesa giratória. É um exemplo.
Uma mesa giratória circular de massa M, raio R, centro O, está em repouso no plano XY. Está montado sobre um eixo sem atrito, qual ao longo do eixo vertical Z, né? Então, está aqui um exemplo aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Ver se eu consigo fazer aqui um círculo, um riscozinho aqui. Pronto. Tá? Ele diz o seguinte. Disco de massa M com velocidade V. Uma mesa giratóriazinha, né? Então, deixa eu ver aqui como é que é o... Uma mesa giratória circular de massa M está em repouso no plano XY, está montado sobre um eixo sem atrito, o qual está ao longo do eixo vertical Z. Esse aqui é o plano XY. É o plano XY. Né? Então, ela gira em torno do eixo Z. Ela tem massa M, a mesa giratória. Massa M e raio R. E raio R. Né? Arremesso um disco de massa M com velocidade V em relação à borda, né, da mesa giratória, né? Pronto, então aqui a figura que ele bota lá, a figura 3.9. Tá aqui, então, nosso camaradazinho. Então, que ele manda essa bichinha bem aqui com velocidade V. Né? E a distância que ele passa por esse... Aqui é a origem O. Essa distância é B. Essa distância é B. A distância é B. Quando o disco atinge a mesa giratória, ele se afasta para a borda. As duas massas giram juntas com velocidade angular ω. Certo? Então ele vai, né? Velocidade B. Ele vai com a velocidade. Ele tem essa coisa aqui, depois ele se afasta para a borda e fica girando junto, né? Com velocidade angular ω. Né? Então, o que vai acontecer? O momento angular, como ele vai de encontro a essa mesa giratória, só vai ter forças internas, né? Atuando aí, né? Tá? E que são forças de contato, né? Então, uma é contrária à outra, na mesma direção. Então, o momento angular inicial, né? O momento quando ele está, antes de tocar na mesa, né? O momento inicial vai ser quanto? Então, o momento inicial. Momento angular inicial. Né? Vai ser R vetor B, né? Então, imagine que está uma posição qualquer aqui, eu pego por um momento aqui, ele tem essa posição R aqui, ó. Então, o momento angular inicial vai ser R vetorial MV, né? Que é a massazinha do objeto, né?
Como está no plano, vai ser sempre na direção Z, né? Se você ver, ele vai depender exatamente da componente que é ao longo né? Da componente do R perpendicular ao V. Então, isso aqui dá somente MBV na direção K, onde K é o vetor que está na direção contrária a lá, né? Basta escrever que o V é igual, né? O V é igual a V na direção I, né? E o R tem componentes, né? I e J, né? Então, o R, na verdade, é assim, o R, ele tem a componente, sei lá, X, I, e tem a componente, que é essa componente aqui, menos BJ, né? Que está aí nessa posição aí, BJ. Então, você pegar o próprio vetorial R vetor V, vai dar I vezes I dá zero, dá menos B, J vetor I, né? Menos B, J vetor I. Só que J vetor I, né? J vetor I dá menos K. E com menos do B, dá exatamente essa, né? Esse componente aí. Esse é o momento inicial. O momento inicial tem que ser igual ao momento final, né? E ele vai ficar na borda, né? Então, o momento dele, lá no momento que ele gruda lá e fica na borda, né? Ele tem, né? Aí a gente vai ter que calcular o momento final, né? Momento final. Então, o momento final, então ele vai ficar na borda, né? Então, vamos ver quanto é que vale o momento final, né? Bom, aí a gente tem, como o disco, a mesa circular gilatória, a gente tem que calcular, né? Aí eu não falei aqui, esse exemplo que ele dá aí, ele fala de momento de inércia, né? Mas aí a gente tem que calcular, então, quanto é que vale para cada partícula. Então, na verdade, a situação final vai ser assim, né? Eu quero exatamente o momento que ele colocou aqui. Ele vai ficar assim, né? E a massa Mzinha está bem aqui, assim, ó. Aqui é o raio R. Certo? Raio R. Certo? É o momento que ele colocou, aí grudou na mesa. Ele grudou na mesa, lá na periferia. Não naquela distância B. Que fala é na periferia. Né? Bom, então a gente tem que calcular o seguinte: tem que calcular o momento de cada elemento de massa do disco. Imagine que a densidade é constante, né? Então você teria cada elemento do disco, tem essa parte aqui do M. Então o momento final, né, que ele vai ter, vai ser, né? Então tá aqui ó, o M. Ele vai ter uma velocidade, sei lá, para cá, né? Vamos supor que está com essa velocidade final para cá, né? E R, né? Ó. E R. É a posição R aqui. Né? Posição R. Então, a pequena bichinha de massa M vai ter a posição R. Né? Então, o momento angular aqui, nesse caso aqui, vamos supor que vai girar com velocidade angular ômega, né? Então, para esse pontozinho M, o momento angular vai ser, chamar de L1, seria só M R vezes a velocidade aqui, que é essa componente tangencial aqui. Essa componente normal aqui, velocidade v θ,
ela é R ômega, né? Então, MR2 ômega. Né? Esse é o L1. O L do disco todo, a gente vai ter que calcular assim, né? Então, aqui tem uma massa M, então aqui tem um elemento de massa M, né? Aí aqui vai, como não vai ter força externa nem nada, né? Tudo mais, então isso vai ficar com a velocidade angular constante aqui. Então tem uma velocidade angular ômega, né? E cada elementozinho DL2, que eu chamo de DL2, tem aqui na direção K, né? Cada DL2 aqui vai ter um DM, um R pequeno, né? DM, ômega, então R2DM ômega, né? Na direção K, né? Só vai computar a componente perpendicular, né? O raio, né? Então, o L2, né? E o nosso DM, né? Vai ser igual a massa do camarada sobre π R2, que é massa dividido pela área, vezes o elemento de área, né? Que é R de θ, né? Não, R dr de θ. Sobre o disco, né? O elemento de massa de M. Então, massa por área, vamos supor que o disco é homogêneo, né? Massa por unidade de área, né? Aí dá o elemento de área é R dr de θ. Então, você tem o L2, vai ser, então, integral de 0 a 2π sobre o disco total, integral 0 a R, né? Vai ter então está logo aqui em evidência. Vai ter o M, πr2, ômega para fora e o K chapéu, né? E aqui vai ficar R2, né? R2, R3, né? Então o L2, que é do disco, momento do disco, angular do disco, vai dar 2π R4, 4 sobre 4, vezes M, πr2, ômega na direção K, né? Então isso aqui vai dar quanto? Π cancela com π, 2 cancela com 4, R2, vai dar M, R2 sobre 2, ômega K chapéu. Então, o momento total vai ser o do disco, mais o do pequeno objeto, a massa M, né? Na direção K. Isso aqui todinho tem que ser igual ao momento inicial, que é M, P, né? MBV, né? Que é MBV. Na direção K. Né? E daí você consegue tirar quanto é que a velocidade angular ômega, né? Então você fica com M, R2 sobre 2, ômega mais M pequeno, R2 ômega, igual a MBV. Né? E aí você consegue tirar quanto é que vale a velocidade angular ômega depois, né, da barra, né? Ou do disco, da mesa giratória. Então a mesa giratória está parada, o objeto é lançado, né? Aí ele vai, de alguma forma, que não interessa, escorregou, mas no final ele ficou na posição do extremo,
Ele poderia ter grudado no B, né? Aí se fosse no B aqui seria MB2 ômega. Não é bem aqui, seria MB2 ômega. Se ele fosse na direção B e ficasse grudado, né? No B. Mas ele foi e ficou, na verdade, ele grudou na extremidade, né? Grudou na extremidade. Como se fosse um chiclete. Tirasse um chiclete, aí o chicletezinho grudou ali na extremidade e ele ficou girando, né? Então você consegue determinar quanto é que vale o ômega aqui. Principal observação de que não há forças externas aí, né? Ok? Né? Bom, na próxima aula eu vou fazer um cálculo, como é que fica o cálculo, ele colocou aqui, né? Eu acho que, não sei se vocês lembram, né? Sobre como é que calcula o momento de inércia, né? Né? Vocês devem ter visto, né? Em Física 2, eu acho, né? Vocês entenderam aí, pessoal? Alguma dúvida? Eu simplesmente, eu simplesmente usei, não, conservação do momento angular, não. Momento angular inicial, o sistema que está a mesa está parada, e momento final. A partícula ficou grudada e o conjunto ficou girando com velocidade angular ômega, né? É? Alguma dúvida? Alô? Alguma dúvida? Tranquilo? Né? Vocês viram aqui, né? Como é que eu calculei aqui o momento angular total, né? Desse objeto. Cada um tem uma velocidade v, o elemento de massa dele tem uma velocidade v. Só que interessa para cálculo do momento angular é a componente perpendicular de v relativa ao vetor posição, né? Tudo isso aqui eu calculei com relação ao centro do disco. Né? Tudo é calculado em relação ao centro do disco, centro fixo. Não foi relativo ao centro de massa, né, do sistema. Certo? Mas sim relativo ao centro fixo O. Então você encontra exatamente essa. E aí você consegue determinar o ômega. Né? Ok? Bom, só um adendozinho. Como é que você calcula o momento angular, né, de um objeto girante, um objeto plano girante? Né? Qualquer, né? Observação aqui, cálculo do momento angular, né? Então, extenso. Né? Cálculo do momento angular do objeto extenso. Então, supor que você tem uma barra. Então, aí que eu tenho uma barra de comprimento, e o centro seja esse aqui, o centro O, por exemplo, né? E eu quero calcular o momento angular dessa barra, que é a barra homogênea, homogênea, né? Aí, de uma barra, você tem o seguinte, ó, você tem aqui a velocidade de um ponto, o elemento de massa dm, é lambda, vou chamar isso aqui lambda de R, por exemplo. Lambda de R. Então, automaticamente, o, numa dada situação, numa dada coisa, ele tem uma velocidade, então, DM, o momento angular, L, em relativo a esse eixo O, né? Ele vai ser R vetorial dmv, né? dmv.
Só que aqui vamos supor que é a posição R, né? Só que o nosso R, né? O R vetorial V, a gente já viu, o V é assim, né? Se a gente escrever em coordenada polar, mais fácil de ver, né? A velocidade, né? Então, a velocidade, o R é R chapéu, e a velocidade, né? Ela é R ponto, R chapéu, né? Mais R, teta ponto, teta chapéu. Então, quando a gente pega R vetorial V, aquele ponto DM tem a seguinte velocidade. Da R, teta ponto, R chapéu, vetorial, teta chapéu. Né? Então, se você ver aqui, nosso sistema, o eixo Z está para fora, se você calcular R chapéu, é como se fosse R chapéu, teta chapéu, R chapéu, teta chapéu é exatamente o vetor na direção K, que é constante. Né? Então, dá R, teta ponto, chapéu. K chapéu, né? E daí, o L com relação a O, vamos chamar DL, né? DL. O vai ser simplesmente R, teta ponto, a velocidade, e o DM, que é lambda DR, não. Tudo isso na direção K-chapéu. Aí você pode integrar esse R, né? Aí você pode integrar, agora, DL, né? Agora não é só uma parte girando, então tem dois termos, tem uma parte do lado de lá, né? Está girando também, tem a componente do lado de cá, lado de cá, né? O R varia de 0 a 1R, por exemplo. O R varia 0 a R. Então, esse comprimento tem 2R. Mas estaria calculando só de um lado, não? Então, eu teria que calcular também o do outro lado aqui, porque tem uma componente de uma velocidade para cá e tem uma outra velocidade aqui, não? Então, como fosse duas vezes, né? Calcular aqui duas vezes. Porque se for só uma barrazinha, tudo bem. Né? Vamos botar assim, só uma barra girando em relação a outra, né? Porque aí a outra componente é só multiplicar assim. Então, só uma barra. Aí, então, o momento seria isso aí, né? Se fosse a outra barra, é só juntar mais a outra barrazinha lá, né? Se fosse uma barra completa girando em torno de O, né? Porque tem uma parte e a outra parte. Então, o momento em relação a O seria teta ponto sai fora, né? Da coisa, pode ser variável ou não, por isso que eu coloquei assim teta ponto. Aí dá lambda, K chapéu, integral de 0 a R de R dr. Assim então dá lambda, teta ponto, K chapéu, R2 sobre 2, né? Só que a massa desse bicho, a massa total, é lambda vezes R, né? Aumento R. Então isso aqui vai dar L com relação a O, vai dar lambda R é M, então dá M, né? M ômega, né? M teta ponto, R, né? R K chapéu. Né? E lambda R dá exatamente a massa, né? Sobre 2. Né? E esse teta ponto seria o ômega. Então isso aqui seria o ômega R teta ponto, né? Ah, aqui tem R2. Desculpa, aqui tem R2, né? Aqui tem R2, né? Que é R vetorial R. Faltou um R aqui do bicho aqui. Tem R2 aqui, desculpa. Tem um R2 aqui. R2.
da R2, aqui na verdade da R3. Tá achando estranho que tem. Então isso aqui dá sobre 3 e dá R2. R2 sobre 3. Né? Na direção K, né? E você vê aparecer esse fator aqui, que é MR2, né? Isso aqui é o que a gente chama de momento de inércia, né? Que retira a velocidade angular. Então, isso aqui é como se fosse L0 é igual ômega I K chapéu. Onde esse I é momento de inércia, que é MR2 dividido por 3. É chamado momento de inércia. Né? Então, basta calcular o momento de inércia. O momento de inércia, na verdade, é simplesmente calcular a integral de R2, né? R2dm, no caso de figuras, tanto plana como, né? Então, você pode calcular o momento de inércia aí, para qualquer objeto. Então, o momento de inércia aí, seria integral, se for uma barra, seria então R2 dm, isso aqui, qualquer que seja, se for um anel, ou então uma curva, sobre uma curva C, né? Seria R2 dm, né? E você calcular, então, o momento de inércia. E você pode calcular o momento de inércia de círculo, etc. Foi o caso que a gente calculou lá, né? Então, isso aqui seria R2 dm. Por exemplo, se for uma barra completa, né? Se for uma barra completa, assim, ó. Aí você vai ter integral sobre essa coisa aqui. Basta calcular sobre todo o comprimento, né? Então, no caso, o comprimento seria R, seria igual ao próprio X. Isso é como se você calculasse ela estaticamente, né? Você não estivesse girando, porque a parte de rotação foi no ômega. Então, por exemplo, o R seria igual a X aqui. Então, o momento de inércia aí seria integral, vamos supor que aqui seja R menos R, como fosse duas barras, isso é integral de menos R a R, de X2, né? X2 dx lambda, né? Essa aqui vai dar exatamente lambda x3 sobre 3 de menos R a R. Vai dar duas vezes, né? Como eu tinha dito, vai ficar duas vezes. 2 lambda R3 sobre 3. Aí lambda R é igual ao M, né? Então é 2M R2 sobre 3. Exatamente como eu tinha dito. Se você fosse calcular isso aqui, era só esse pedaço, eu disse, não, se fosse outro pedaço, basta multiplicar por 2, né? Então, basta calcular o momento de inércia, que é uma quantidade geométrica, né? Então, achando o momento de inércia, né, automaticamente você acha o momento angular de figuras planas, né? Planas ou mesmo barras, etc. Quando for corpos extensos, né? Aí você tem que ver, porque na verdade vai ter eixo de rotações, 3 eixos de rotações. Aí fica mais complicado, deixa lá para os capítulos de corpo rígido. Ok, pessoal? Bom, coloca a presença de vocês aí. A prova, segunda chamada, estão sabendo. A segunda chamada vai ser amanhã, né? Aí quem tá aberto, quem quiser fazer, pode fazer. Fica mal nota, viu? Amanhã às 13 horas. Eu vou colocar. Amanhã aparece 10 para 1, aparece lá. Valeu? Pronto, pessoal. Então, bom dia aí para vocês. Vou acabar a gravação.